Olá, pessoal! Trago o resumo do capítulo 35 da novela Meu Pecado. Mas antes, por gentileza, peço que se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho. Sexta-feira, 15 de setembro. Ciro exige que Justina lhe diga para quem contou que ele havia matado Inês. Justina desconversa e ameaça contar a Rodolfo que os dois são amantes. Lucrécia diz a Juliano que primeiro ele tem que se recuperar e antes de eles irem embora, eles precisam fazer algo para que o padre Matias continue em São Pedro. Juliano pede para Lucrécia não dizer a ninguém o que eles vão fazer, porque eles não podem se arriscar. Dois policiais procuram Rosário pelo que aconteceu com Juliano. Rosário diz aos policiais que não teve nada a ver com o que aconteceu com Juliano Horta, que vai odiá-lo pelo resto da vida, mas isso não faz dela uma criminosa e pede para eles ir embora da casa dela. Lucrécia chega e Rosário diz que vai avisá-la mais uma vez para que ela não se encontre com aquele maldito demônio, porque ela não vai permitir. Lucrécia diz à mãe que já sabe e se retira. Carmelo pede ao pai sua parte na herança. Ramiro se nega e diz que Carmelo terá que esperar que ele morra para ver se ele está em seu testamento. Carmelo diz ao pai que não tem mais nenhum respeito por ele e avisa que vai lutar com tudo pela parte da herança da mãe que lhe pertence. Juliano liga para o pai para saber se no hospital entregaram a medalha dele e Rodolfo diz que não. Padre Matias diz a Juliano que acha que quem o atacou ficou com a medalha dele. Fidel conversa com Carmelo sobre a mãe dele. Modesto vê os dois juntos. Ramiro procura Delfina e exige que ela lhe diga quem foi o infeliz que contou sobre a morte da mulher dele e ameaça matá-la enforcada. Delfina não diz nada. Tonha vê e grita por ela. Ramiro continua enforcando Delfina e diz que pobre dela se voltar a repetir o que disse para ele. Se fizer, a família dela vai pagar as consequências. Delfina agradece Tonha por ter ajudado e, com medo da ameaça de Ramiro, implora para que ela não conte para ninguém o que viu. Rodolfo e Paulino levam o abaixo-assinado pedindo para que Padre Matias continue na paróquia de São Pedro e dizem que ele foi vítima de uma calúnia. Como o bispo não está no momento, eles deixam uma carta e o baixo-assinado para que ele veja quando chegar de viagem e tome uma decisão. Rosário encontra Juliano na frente da igreja e diz que é uma pena que a pessoa que quis acabar com ele tenha falhado. Juliano diz que sabe que ela teria adorado isso e sabe também que ela lamenta que não tenha sido ele quem a tenha se afogado no rio no lugar de César. Juliano diz a Rosário que não teve culpa do filho dela ter se afogado e que César insistiu para subir naquele tronco. Juliano diz que Lucrécia e ele tentaram deter César, mas ele não quis ouvi-lo e escorregou, e mesmo que Rosário não acredite, ele tentou salvá-lo. Rosário pede para Juliano não se fazer de herói agora, porque mesmo que ele não tenha empurrado César, ela não tem a menor dúvida de que a infeliz ideia de cruzar o rio foi dele. Rosário diz para Juliano deixar Lucrécia e ela em paz. Modesto avisa a Lucrécia que acabaram de confirmar que a horta está com praga e é grave e aconselha apoiar o pai o máximo que puder, porque Paulino vai ficar muito mal. Rita diz a Assunção que ficou sabendo que o indecente do padre Matias até engravidou a mosca morta da sobrinha dele. Assunção se irrita e diz a Rita que a única indecente que deve ser expulsa dali a pontapés é ela. Paulino fica muito preocupado quando Modesto conta para ele da praga na plantação. Rosário conta a Paulino que o diabo assumiu que foi o culpado pela morte do filho dela. Paulino diz a Rosário que isso aconteceu há muitos anos e já é hora dela deixar César descansar em paz. Rosário se revolta, diz que se Paulino já se conformou, ela não. Rosário diz:
Meu Deus, porque eu me surpreendo, porque você sempre foi um conformista, uma porcaria, maldita hora em que eu me casei com você, maldita hora que eu te dei um filho do qual você não é digno. A vida toda você foi um medíocre, tão medíocre que você não merece nada. Eu não sei porque você não se afogou no lugar do meu filho. Paulino diz que Rosário tem razão, que pessoas tão medíocres como ele não precisam ficar nesse mundo. Paulino diz que não é bom para nada, que não soube ser um bom pai, nem um bom marido, nem mesmo um bom agricultor. Paulino vai saindo do quarto e Rosário grita que ele é um covarde, um inútil. Depois da discussão com Rosário, Paulino se tranca no escritório e coloca fogo. Tonha vê a fumaça saindo por debaixo da porta e avisa Lucrécia. Lucrécia vai correndo até a mãe e diz que precisa da chave do escritório. Rosário consegue abrir a porta e Lucrécia, Delfina e ela se desesperam ao ver Paulino no meio das chamas. Modesto e os empregados da fazenda chegam e conseguem apagar o fogo. Lucrécia tira o pai do escritório com a ajuda de Modesto. Paulino recobra a consciência. Rodolfo se lamenta para Matias por não terem conseguido falar com o bispo. Padre Matias diz a Rodolfo que o ônibus vai sair às 11 horas e eles se despedem. Branquinha sofre com a partida do tio. Matias diz a Branquinha que fica muito tranquilo sabendo que Juliano vai cuidar dela. Lucrécia leva o pai para o quarto e pergunta o que houve no escritório. Paulino diz a ela que quer morrer. Lucrécia pede para o pai não repetir isso e promete que tudo vai ficar bem. Carmelo conta para Teresa que conhece o Fidel e diz que ele disse que conheceu muito bem a mãe deles. Renata procura Carmelo. Carmelo recebe muito mal e não permite que ela o beije. Renata chama Carmelo de estúpido e jura que um dia ele vai procurá-la, mas diz que não sabe se nesse dia vai querer vê-lo. Rodolfo pergunta a Juliano o que ele quis dizer quando estava ferido sobre Ramiro querer fazer com Lucrécia o mesmo que fez com a mãe dele. Juliano diz ao pai que não se lembra, que certamente estava dizendo coisas sem sentido porque estava com febre. Rodolfo continua desconfiado. Lucrécia deixa o pai dormindo e vai até a mãe e pergunta qual foi o motivo da discussão dela com o pai e por que ele tentou se matar. Rosário diz a Lucrécia que isso não interessa a ela. Lucrécia diz à mãe que o pai está passando por um momento muito difícil e conta sobre a praga no pomar e diz que elas precisam apoiá-lo. Rosário diz a Lucrécia que está disposta a desistir do divórcio, mas ela tem que esquecer de uma vez e para sempre do Juliano Horta e aceitar se casar com Ramiro Souza. Lucrécia diz à mãe que não vai aceitar essas chantagens, porque nem que Ramiro fosse o último homem da terra, ela nunca se casaria com ele e o chama de velho achiqueroso.